9 Mundo Zumbi capítulo 41 Um pouco de susto, parte 2. Nilo estava descendo as escadas do terceiro andar quando ouviu um leve farfalhar embaixo. Nilo adivinhou que a comoção pode ter vindo do subsolo. Bem, era bastante óbvio. Ele já havia limpado toda a loja de departamentos Canor, incluindo a área ao redor. Nenhum zumbi apareceria neste lugar em um curto espaço de tempo. Então, a única coisa que poderia ter causado farfalhar sob ele eram as pessoas que estavam procurando comida. E não foi por acaso que as comidas foram expostas no subsolo. Ele também poderia contar com a possibilidade de alguns animais que também estão vasculhando por comida. Em suma, isso ainda viria no subsolo. Nilo achou estranho, porém, ele não viu nenhum animal desde o dia em que transmigrou para cá. Bem, as larvas podem ser consideradas animais? Quando Nilo ouviu a comoção embaixo dele, uma lâmpada imaginária se acendeu dentro de sua cabeça. Vamos assustá-los um pouco. Ele disse enquanto sorria. Nilo espiou no subsolo e descobriu que havia 7 pessoas no total. 3 deles seguravam uma lanterna enquanto os 4 restantes seguiam atrás deles. Ele não conseguiu determinar seu sexo ou aparência real, pois eles estão longe dele e o raio de luz da lanterna atingiu apenas a área circundante. Mas com base nas silhuetas, todos eles devem ser ele. Ele voltou para a área de eletrodomésticos e carregou alguns aparelhos frágeis antes de retornar. Nilo então decidiu esperar nas escadas que levavam ao subsolo. Depois de um tempo, Nilo percebeu que os 7 homens estavam indo em sua direção. O arranjo deles era como uma pirâmide. 1 a 2 4. Os 3 homens que seguravam a lanterna ocupavam a posição 1 a 2 enquanto os 4 atrás empurravam algum tipo de carrinho ou carrinho de compras. Quando estão se aproximando das escadas, Nilo joga uma lâmpada de lei 3 metros ao lado dele. O barulho da lâmpada se quebrando certamente atingiu os ouvidos de seu alvo quando o homem na frente parou de repente. Isso causou uma reação em cadeia e as pessoas atrás dele tropeçaram em suas costas. Nilo se divertiu com essa cena. Ele então jogou um mini forno de micro-ondas, e o som definitivamente chegou aos ouvidos deles. 2 homens se abraçaram e os 4 na parte de trás se aproximaram da frente. Ele então ouviu a voz perturbada do homem na frente. Quem é esse? PFFT. Nilo não conseguiu mais segurar o riso e riu alto. Hombit e os outros ao ouvirem as risadas perceberam que tinham acabado de ser pegas. Embora 2 deles já tenham atingido o nível 1 graus, o desconhecido ainda é o mais aterrorizante. Ao se acalmarem um pouco, Hombit apontou a lanterna para o som das risadas, mas como a bateria da lanterna já estava fraca, a luz que ela produzia não atingiu o alvo desejado por Hombit. Hombit acenou para seu grupo, e eles caminharam em direção ao homem ainda rindo. Os 4 homens empurraram os carrinhos de compras junto com eles. Ao se aproximarem, o homem já havia parado de rir. Os 3 apontaram a lanterna para a localização do homem. Lá, eles viram alguém que estava vestindo uma camisa, moletom e um short. Metade do rosto do homem estava coberto com uma máscara. Embora já estivesse usando uma máscara, Hombit ainda o reconheceu como o jovem de ontem que literalmente o deixou inconsciente. Ei, não é um pouco rude apontar sua lanterna para alguém? O jovem disse sentado no chão. Pelo amor de Deus, foi ainda mais rude pregar uma peça em alguém que você não conhece. Hombit gritou dentro de sua cabeça. Mas sua expressão externa ainda era a mesma. Ele gostava de agir com calma. Ao contrário de antes, Hombit não agiu precipitadamente. Ele temia que o cenário de ontem pudesse se repetir pela segunda vez se ele agisse precipitadamente. Afinal, a história se repete. Podemos saber quem você é? Hombit fez questão de soar gentil e não rude antes de falar. Mas o som que ele produz parece um pouco estranho. Quando os 7 homens chegaram perto do Nilo, ele percebeu que eram as pessoas do Barangay Hall. Certo, 2 deles são os que ele nocauteou ontem. O altivo de ontem é aquele que falou primeiro e lhe pergunta quem é. O tom de sua voz é um pouco estranho. É como aqueles locutores de rádio que estão mudando com força sua voz para uma mulher. É desagradável e tem a capacidade de irritar seus ouvidos. Nilo supõe que este homem pode ser secretamente um otaku ou algo assim. Ele está basicamente começando a formar sua equipe neste mundo apocalíptico. Ele tem seu irmão conselheiro como mão direita e o Capitão Barangay à sua esquerda. Ele ainda tem os 4 cavaleiros nas costas. Também é rude quando você pede alguma informação e não está dando uma.
Nili disse de uma forma altiva. Bem, ele pode ter soado arrogante, mas ele sentiu que estava tudo bem. Porque o homem à sua frente também era arrogante. Então ele decidiu disputar quem é mais arrogante. Mas parecia que o homem não tinha planos de competir com ele quando começou a se apresentar e aos outros. Ok, meu nome é Ombit, o da minha direita é meu irmão de sangue, Goryo. Ele era um ex-conselheiro e o da minha esquerda é o ex-capitão do vilarejo de Compud, Polônio. Os quatro na parte de trás são os seguranças do meu irmão. Ombit disse em seu tom de voz estranho. Cara, você soa como um desgastado. A propósito, o nome é Nilo. Nili disse enquanto se levantava. Ele estava se preparando para um aperto de mão quando percebeu que todos recuaram 2 passos para longe dele. Ombit e outros suspiram de alívio. Eles pensaram que Nilo de repente os atacaria novamente. Nili retraiu a mão estendida e olhou para os 4 cavaleiros na parte de trás. Ele observou anteriormente que eles ainda estão carregando as espingardas que usaram ontem. Nilo está bastante incomodado com a dobradiça enferrujada anterior. Normalmente não enferrujaria tão rápido. Bem, isso ainda depende do material. Então ele pergunta ao sistema sobre isso mais cedo. O sistema o esbofeteou com uma longa explicação. Basicamente, foi por causa do primeiro vírus que ocorreu algum tipo de reação que fez os metais enferrujarem rapidamente. O sistema disse que depois de mais de 2 meses, a reação já havia amadurecido e já era aparente nos arredores. Alguns dos metais tornaram-se lixo enquanto alguns tornaram-se ouro. O sistema disse que todas as máquinas se tornaram um desperdício. Depois de mais alguns dias, as armas e os veículos não funcionariam mais. Claro que, assim como um empresário, o sistema garantiu a Nilo que os produtos trazidos do sistema estarão isentos. Ainda assim, as armas exibidas na System Store não são nada baratas. Nilo ainda preferia as armas brancas. Elas são baratas e ao contrário das armas, não produziam um barulho alto quando usadas. Ei, seus bebês ainda estão trabalhando. Se suas espingardas ainda funcionassem, significa que não seria tão cedo quando ele não mais se preocuparia com sua segurança por causa da letalidade das armas. Se as espingardas não funcionarem mais, significa que ele ficará livre de preocupações com os problemas relacionados às armas no futuro. Mundo Zumbi capítulo 42. Os 4 cavaleiros idiotas. Os 4 cavaleiros franziram as sobrancelhas quando ouviram Nilo dizer bebês. Temos bebês aqui. Eles se entreolham confusos. Por sorte, Ombit disse a eles o que Nilo queria dizer com o termo bebês. Armas, idiotas. Ombit disse em sua voz normal. Finalmente, então você ainda pode falar normalmente, hein? Pensou Nilo. Um dos 4 cavaleiros falou em tom incerto. Eles trabalharam ontem. Os outros 3 também apoiaram. Sim, nós disparamos 4 tiros em sua direção ontem. Isso mesmo. Sim. Piaque. 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 3 tapas retumbantes ecoaram no ar. Os cavaleiros mais distantes se sentiram sortudos. Ele estava fora do alcance de Ombit, Goryo e Polônio, então teve a sorte de escapar de um tapa na nuca. Idiotas, é claro que ele sabia. Ele estava perguntando se ainda está funcionando agora. Se suas espingardas ainda estão funcionando agora. Ombit disse agressivamente. Mas Ombit achou estranho. As armas ainda estavam funcionando bem ontem, certo? O que poderia dar errado? Um dos 4 cavaleiros apontou a espingarda para o chão ao lado dele e puxou o gatilho. Merda. Todas as pessoas ao redor deles clamaram interiormente antes de pular para trás com medo. Embora você tenha apontado para o chão, ainda é perigoso, certo? E se alguns tiros quicarem no chão, hein? Madap Cars. Clique. Era um barulho estranho. O homem sentiu que era muito difícil puxar o gatilho. Estranhamente, o som bang de uma arma sendo disparada não ecoou. O homem está confuso. Então ele repetidamente clicou no gatilho várias vezes apenas para obter o mesmo resultado. Ele não parou até ouvir falar de algumas engrenagens sendo desmontadas, assim como nos filmes. No cano da espingarda, a graxa laranja podia ser vista vazando. Não está funcionando. Eu sou inocente. Ele exclamou enquanto sua expressão facial se contorcia de preocupação. E se o chefe o processar por causa disso? Oh, espere. Não há mais tribunais. Bem, e se o chefe bater nele por causa disso? Vendo a cena, Ombit acenou para os outros 3 tentarem suas armas também. E sim,
Sem suspense. Todas as suas armas não funcionam mais. Graxa laranja está vazando nos canos de suas armas. Eles podiam ouvir as engrenagens ou os mecanismos dentro da espingarda saindo ou quebrando. Depois de um tempo, eles redirecionaram sua atenção para o Nilo. Nilo é o mais suspeito sobre esse evento. Eles não podiam deixar de pensar. Os poderes sobrenaturais são realmente verdadeiros? Claro, apenas os 4 cavaleiros haviam pensado nisso, pois as outras pessoas ao redor deles já sabiam. Bem, se as mutações também são algum tipo de poder sobrenatural, então elas estariam corretas. Vendo o olhar do grupo, Nilo sorriu e disse: Não, isso não tem nada a ver comigo. Você não notou a ferrugem dos metais ao seu redor? Bem, não todos os metais, é claro. Usando as lanternas, Ombit, Gor e Polônio examinaram os arredores. De fato, alguns, se não todos os metais ao redor deles tinham um sinal de ferrugem. Isto é um problema. Não, na verdade, isso pode ser o melhor. Ombit pensou. Sem armas, aqueles que se tornaram mais fortes durante este apocalipse terão outra vantagem em relação aos outros. Anteriormente, um humano de nível 1 ainda podia ser derrotado por um humano de nível 0 com a ajuda de armas. Mas, agora que as armas não funcionam mais por causa da ferrugem, os humanos evoluídos agora só precisam se preocupar com os zumbis evoluídos e os outros humanos evoluídos. Pensando bem, Ombit notou que Nilo é definitivamente mais forte que ele. Não, ele é muito mais forte do que todos eles juntos. Na escala de 10, Nilo pontuaria 8 enquanto Ombit pontuaria apenas 4. Coragem por si só, Ombit e os outros não poderiam replicar isso. Como você fez isso? Ombit perguntou a Nilo. Nilo franziu as sobrancelhas em confusão. Eu já te disse que isso não tem nada a ver comigo, certo? Pensou Nilo. Quero dizer, como você se tornou tão forte? Vendo a confusão no rosto de Nilo, Ombit perguntou novamente, mas com mais precisão. Nilo sorriu e disse: Ah, isso? Você não ouviu falar da transmissão de rádio? Em Barangay Malibu, Nilo sabia que a transmissão se repetiria todos os dias. Ele não sabe quando a transmissão começou, mas já deve ter sido transmitida há algum tempo. Nilo já pensou em muitas maneiras diferentes de responder a esse tipo de pergunta. A transmissão que está acontecendo há um tempo é a desculpa perfeita para o Nilo. Também desta forma, ele pode fornecer ajuda indireta se a pessoa que pede ainda não é um evoluído. E se a pessoa que está perguntando já está evoluída, no momento em que a pessoa ouviu a transmissão, provavelmente não vai perguntar mais. E, se a pessoa que está perguntando já sabia da transmissão, então seria o melhor, pois eles acreditariam nele imediatamente. Pode parecer que Nilo está pensando demais, mas com base nos romances que ele leu antes. Há aqueles protagonistas que são forçados a cuspir seus segredos sobre como eles se tornaram fortes por causa de alguns diga-nos como fazer isso. Isso é para melhorar o mundo e alguns contribuem para a sociedade merda. Transmissão de rádio. Ombit parecia confuso e olhou para seus homens da mão direita e esquerda e para os 4 cavaleiros. Uma lâmpada parecia estar acesa em um dos 4 cavaleiros, como ele disse. Ah, eu sabia disso. Uma transmissão de rádio é como assistir a uma TV, mas você não pode ver a pessoa falando. Ele não pôde continuar seu discurso quando foi atingido por Polônio na parte de trás da cabeça. Ombit balança a cabeça. Este FQ só fez sua esperança aumentar apenas para acabar em nada. Nilo se divertiu com isso. Então eles não ouviram falar, hein? Pensou Nilo. Se você tem um rádio no Barangay Hall, pode sintonizá-lo em 101,40 e poderá ouvi-lo. Disse Nilo. Nós temos um dispositivo de rádio no Barangay Hall, mas era alimentado eletricamente. Polônio disse enquanto observava os 4 cavaleiros. Suas mãos estão prontas para o caso de este 4 de repente falar besteira novamente. Nilo ponderou um pouco e disse. Eu posso ter visto um rádio no andar superior, mas não verifiquei se era bateria ou elétrico. Ombit acenou com a cabeça enquanto perguntava a Nilo se o andar de cima era perigoso. Nilo respondeu que o perigo já estava morto. Vocês 4, subam e procurem um dispositivo de rádio movido a bateria. Disse Ombit. Ele entregou sua lanterna e também acenou para Polônio para também entregar sua lanterna para os 4. Tome cuidado. Disse Ombit. Ele não podia confiar na palavra de Nilo facilmente. E se ele dissesse propositalmente que não há perigo lá em cima, mas na verdade há? Ah, sim,
Certifique-se de que o dispositivo de rádio tem uma bateria. Procure uma se não houver nenhuma. Lembrando-se da idiotice de seus 4 cavaleiros, Hombit os lembrou. Depois que os 4 cavaleiros saíram, Nilo não pôde deixar de dizer brincando. Disseram que idiotice é contagiosa. Boa sorte. Os 3 só conseguiram balançar a cabeça com isso. Mas por dentro, eles já estão planejando como evitar os 4, se necessário. Depois de um tempo, os 4 cavaleiros voltaram. Com eles está o aparelho de rádio que encontraram. Não, deixe-me reformular isso. Depois de um tempo, os 4 cavaleiros idiotas voltaram. Com eles estão os volumosos aparelhos de rádio que encontraram. Mundo Zumbi capítulo 43. Déjà vu. Os 4 cavaleiros idiotas são conhecidos como Lito, Simon, Paquito, Mio. Todos são da mesma idade. De acordo com Hombit, esses 4 eram membros de seu pequeno grupo antes de ele voltar para se tornar motorista de seu irmão. Esses 4 o seguiram desde a cidade até aqui. Quando o apocalipse começou, eles chegaram ao Barangay Hall sabendo que Hombit e seu irmão estavam lá. Os 4 cavaleiros idiotas voltaram, cada um deles segurando um aparelho de rádio. Lito tem a cabeça raspada e um cavanhaque. Em seu ombro havia uma caixa retangular. A caixa não era um dispositivo de rádio, mas era um alto-falante. Simon era o mais alto de todos os 4 cavaleiros. Ele tem uma grande construção, ele tem o cabelo que cresceu de um corte de cabelo plano. Em sua mão estava um amplificador. Paquito é um homem gordinho, ele tem cabelos compridos amarrados em um rabo de cavalo. Sua barriga de cerveja é delineada por causa do pano apertado que ele usa. Ele também está carregando um alto-falante na mão. Mio também tem uma construção volumosa em contraste com sua pequena altura. Com sua pele bronzeada, ele parece mais um anão que está ferrando o dia todo. Ele está carregando uma pequena caixa preta. Era um P-Boxten. Era uma consola de jogos. Nilo caiu na gargalhada ao ver a cena. O trio só conseguiu balançar a cabeça. Ao inspecionar, Hombit notou que o alto-falante que Paquito trouxe era multiuso. Tem uma função de rádio com ele. Infelizmente, ele é elétrico. Mio trouxe uma bateria de celular, mas onde eles deveriam colocá-la? No P-Boxten. Nilo se aproxima e pega a bateria de Mio. Ele rasga o pacote. Na superfície da bateria há sal como pós brancos. Nilo duvida se isso ainda funcionaria. Ele contou ao grupo sobre a bateria e Hombit disse que eles deveriam tentar primeiro. Polônio e Goro saíram para procurar um aparelho de rádio no andar de cima. Após a limpeza do Barangay Hall, o conselheiro e o capitão da vila já estão um pouco submissos a Hombit. Mesmo sendo muito mais velhos, eles ainda respeitam Hombit porque ele é confiável. Depois de um tempo, Polônio e Goro voltaram. Goro está segurando o pequeno aparelho de rádio, enquanto Polônio está segurando 4 pacotes de baterias celulares de tamanhos diferentes. Abrindo as embalagens, a bateria também é coberta com pó branco semelhante ao sal na superfície. No entanto, eles ainda tentaram colocar a bateria de célula de tamanho médio na parte de trás do rádio. Hombit aperta o botão liga, desliga. O rádio produz um som de SHSHKKSKSKS. Hombit e os outros ficaram felizes por causa disso. Mas, nem um momento depois, quando eles estavam prestes a sintonizar a frequência, o som sem sentido do rádio parou de repente. O entusiasmo deles diminuiu. Mas Hombit ainda não desistiu. Ele e os outros foram para o andar de cima e procuraram baterias de tamanho médio que pudessem usar. Nilo é deixado para trás. Como ele não tinha nada para fazer, ele se agachou e pegou a katana do espaço de armazenamento. Ele amarrou nas costas. Com isso, ele agora realmente parece um ninja. Vendo a katana da libertação, Nilo não pôde deixar de se lembrar do pequeno zumbi. Pensando nisso, ele percebe quão cruel é esse tipo de apocalipse. Se a vontade de uma pessoa não puder resistir à intrusão do vírus da apocalipse, é garantido que ela se tornará um zumbi irracional. Quanto mais fraca é a vontade da pessoa, maior a probabilidade de a intrusão terminar com sucesso. A vontade de uma pessoa crescerá e diminuirá junto com o corpo. Isso significa que, crianças que ainda estão crescendo e idosos cujos corpos já estão diminuindo têm a maior chance de se tornar um zumbi. Essas crianças e idosos que sobreviveram são aqueles que têm uma vontade excepcional, mesmo com a idade. Foi dito que as mulheres também têm uma vontade mais fraca em comparação com os homens.
Mas Nilo não concordou imediatamente com isso. As mães, em particular, claramente têm uma vontade mais forte. Imagine a dor que eles sentem ao dar à luz uma vida. Só isso merece um elogio. Com suas breves interações com os outros sobreviventes humanos, ele notou que o número de mulheres era menor. Depois de um tempo pensando, Nilo ouviu alguns passos vindos do andar superior. Hombit e os outros voltaram. Eles trouxeram um dispositivo de rádio junto com eles mais cedo. Ao se aproximarem do Nilo, ele notou que todos tinham uma expressão desanimada. Seus ombros estão caídos. Aparentemente, eles não conseguiram encontrar uma bateria que pudesse suportar o rádio por mais de alguns segundos. Nilo disse a eles que estava tudo bem, pois ele ainda podia dizer a eles. O humor triste de Hombit muda instantaneamente para feliz. Rapidamente, ele se curvou um pouco e expressou sua gratidão a Nilo. Depois de um tempo, ele se lembrou de algo e se curvou novamente. Desta vez foi para se desculpar por sua grosseria de antes. Ele não explicou o motivo pelo qual agiu dessa forma e apenas se desculpou. Nilo sorriu e disse: Isso não importa mais. Eu já consegui minha pequena vingança de qualquer maneira. Ei! Hombit e Goro sorriram com relutância enquanto balançavam a cabeça. Isso foi mais do que um pouco, tudo bem. Nilo então os informou sobre o que os locutores de rádio haviam dito. Hombit acenou com a cabeça e agradeceu novamente. Ele disse que eles estão usando o mesmo método, mas era apenas que a força que eles podiam ganhar era tão minúscula que mal era perceptível. Nilo ponderou um pouco e disse algo a Hombit e aos outros. Ele disse que se eles matassem e coletassem um apocalipse vírus de um zumbi de nível 1 graus, o aumento de força após a absorção não é tão grande, mas ainda visível. Hombit agradeceu a Nilo repetidas vezes. Depois de um tempo, ele convidou Nilo para almoçar com eles no Barangay Hall. Nilo queria ir primeiro, mas depois de lembrar daquela vovó de antes, ele não pôde deixar de estremecer um pouco. No entanto, por causa da persuasão de Hombit e dos outros, ele decidiu vir e sair depois do café da manhã. Quando eles saíram da loja de departamentos Canor, todos não puderam deixar de cobrir os olhos instintivamente por causa da luz penetrante do sol. O sol paira bem acima deles, flexionando seus raios quentes em sua pele. O esquadrão passeava pela estrada de concreto. O som dos carrinhos sendo empurrados ou arrastados é claro para os ouvidos. A viagem silenciosa durou apenas alguns minutos antes que Simon não pudesse mais segurá-la, pois a mãe natureza o chamava para regar um pouco do solo. Lito arregalou os olhos enquanto olhava para Simon. O quê? O quê? Simon tocou seu rosto e teve certeza de que não havia nada ali. Acho que já encontrei esse cenário antes. Disse Lito. Que cenário? Simon pergunta. Nilo aguçou os ouvidos e escutou atentamente em que coisas divertidas essa cena poderia levar. Eu só me lembro um pouco e não está claro. Mas, segundo minha intuição, depois que uma pessoa pede aos companheiros para fazer xixi, ela vê um fantasma e morre de medo. Lito disse sério. Nilo acha que Lito deve estar se referindo a um sentimento de déjà vu. De acordo com a sua descrição, algo ruim vai acontecer com quem está fazendo xixi. Simon ficou com medo por causa disso. Ele olhou para Paquito com olhos de cachorrinho. Por favor, me acompanhe. Simon disse. Paquito também se assustou um pouco, então se defendeu. Por que eu? Eu não quero. Simon disse. Por favor, já está vazando um pouco. Como Hombit não aguentava mais, pediu aos 3 cavaleiros restantes que acompanhassem o quarto. Eles concordaram com relutância. Nilo pensou que, porque Paquito precisava de alguém para acompanhá-lo, Paquito poderia querer se aliviar longe deles. Mas ver Paquito fazendo xixi na parede de uma casa, a 5 metros deles, enquanto olhava para trás de vez em quando. Nilo não pôde deixar de cair na gargalhada. Que porra é real? Com seu corpo sozinho, o fantasma provavelmente ficaria com medo de assustá-lo. Você tem até 3 pessoas te acompanhando, e você ainda só teve aquela pouca coragem. Mundo Zumbi capítulo 44. Mãe, eles chegaram ao Village Hall um tempo depois. Vários episódios de Simon ficando com medo podem ser vistos ao longo do caminho. Nilo estava na retaguarda do grupo, atrás dos 4 cavaleiros. No momento em que eles entram no Village Hall, dezenas de olhos os encararam. E como formigas sendo atraídas por um doce. As pessoas correram em direção aos carrinhos que estavam cheios de mercadorias. Eles levaram todos os alimentos que podiam até não aguentar mais.
Nem um minuto depois, os 4 carrinhos cheios de mercadorias são esvaziados. Quão famintas essas pessoas podem estar? Nilo pensou ao ver a cena. Hombit e os outros olharam com os olhos arregalados para as pessoas, incrédulos. As formigas operárias trazem para casa a comida para a colônia. Mas toda a colônia ficou com toda a comida para si, não deixando nada para as formigas operárias. As pessoas aqui são gananciosas. Hombit, Gor e Polônio, até os 4 cavaleiros percebem isso. Hombit não conseguia mais conter sua raiva enquanto batia os pés no chão com força significativa. O chão desmorona com aquela pisada. As pessoas gananciosas param o que estão fazendo e fixam sua atenção em Hombit. Ainda assim, eles abraçaram os alimentos que haviam recolhido mais cedo, como se fosse seu bebê recém-nascido. Hombit se acalmou. Ele caminhou e subiu as escadas que levavam ao segundo andar do Village Hall. Goro, Polônio e os 4 cavaleiros o seguiram em silêncio. Nilo também estava prestes a segui-los quando viu algo no canto dos olhos. Lá, ele viu uma mulher no canto da sala chorando silenciosamente. Ela parecia estar olhando para algo em suas mãos enquanto chorava. Nilo se aproximou da mulher. Na verdade, não era apenas a mulher neste canto da sala. Há outros como ela que também deram uma expressão de pesar. Mas ao contrário dela, eles não estão chorando. Eles apenas olhavam para o vazio. Nilo entende algo neste momento. Essas pessoas são aquelas que ainda não conseguiram se adaptar ao estado do mundo. Nilo olhou para as mãos da mulher. Era uma foto de uma família de 3. Nilo poderia dizer que está molhado pelas lágrimas que saem da mulher. Nilo olhou para a foto por um longo tempo enquanto se sentia culpado. No meio da imagem está um menino andando alegremente em um fliperama. O menino na foto é o menino zumbi que ele acabou de matar mais cedo. Ele olhou para a mulher. Ela é a mãe daquele menino. Nilo podia sentir a dor e a tristeza daquelas lágrimas que continuam caindo em seus olhos. Como se sentisse os olhos olhando para ela, a mulher olhou para cima e seus olhos encontraram Nilo. Naquele olho, ela podia dizer que o homem na frente dela sentia pena e culpa por ela. Ela podia entender o motivo da pena, mas e a culpa? Ela enxugou as lágrimas do rosto. Ela deu um sorriso forçado e disse, eu conheço você? Ela está soluçando enquanto pergunta ao homem. A mulher tinha um cabelo bagunçado que chegava até o ombro. Círculos escuros se formaram sob seus olhos. Seu rosto é magro, assim como seu corpo. Ela emagreceu muito em comparação com a mulher na foto. O sorriso que ela mostrou ao perguntar não conseguiu esconder a tristeza e a dor em seu rosto. Nilo balança a cabeça. Ele tirou a máscara e sentou-se ao lado da mulher. Quem é esse na imagem? Nilo perguntou enquanto apontava para a foto. Mesmo que fosse bastante óbvio, ele não conseguia pensar em nada além disso para iniciar a conversa. A mulher começou a chorar novamente, ouvindo a pergunta. Enquanto soluçava, ela disse, nós estávamos apenas nos divertindo no aniversário do meu filho, você sabe. Ele realmente adora andar naquele passeio de fliperama na loja de departamentos. Nós o trouxemos lá para se divertir. Nós o deixamos andando naquele passeio de fliperama enquanto nos sentamos no banco vendo ele se divertindo. Lágrimas continuaram a fluir em seus olhos como um rio. Mas de repente caímos no chão. Quando acordamos, foi um caos. Meu marido viu nosso menino e o agarrou. Dá para acreditar? Meu menino mordeu o pai no pescoço. A última coisa que sei é que meu marido continua gritando para que eu corra. Quando voltei a mim, já estava do lado de fora da loja de departamentos. Ela olhou para a foto e chorou. Por quê? Porque os deixei. Eu deveria ter morrido junto com eles. Uh, uh, uh. Nilo deu um tapinha nas costas dela. Ele não sabia o que fazer. Por um lado, ele sentiu pena da mulher. Na outra, também se sentia culpado. Não se preocupe, eles devem estar felizes no céu vendo que você ainda está vivo. Disse Nilo. Ele sabia que não iria ajudá-la, mas ele só queria dizer isso a ela. Por outro lado, você deve se sentir grato. Eles não estavam mais aqui para experimentar esse tipo de vida que estamos vivendo agora. Ele disse enquanto olhava para a distância, para as outras pessoas. Depois que a mulher se acalmou um pouco, ela disse obrigada. Ela se sentiu um pouco melhor depois de ouvir isso. Nilo ponderou um pouco e disse. Que tal isso, você quer ir para o seu filho? Embora você não queira ver o estado em que ele está. Não, é perigoso. Mas se eu pudesse realmente vê-los de novo.
Não importa se eles já são zumbis ou não. Isso seria ótimo. Eles são minha família, afinal. Então venha comigo, eu vou levá-lo para seu filho e marido. Você não precisa se preocupar com sua segurança, eu vou protegê-lo. A mulher pensou que não tinha nada a perder, de qualquer maneira. Se ela pudesse ver seu filho e marido novamente, mesmo que ela fosse mordida, isso valeria a pena. Tudo bem, mas eu não preciso que você arrisque sua vida enquanto me protege. Você deve se priorizar, certo? A mulher olha para Nilo, balançando a cabeça. Assim, meu nome é Cissa. Você pode me chamar pelo meu nome ou também pode me chamar de irmã. Eu sei que você é mais nova que eu, então. A mulher sorriu. Desta vez não foi um sorriso triste. Nili podia dizer que seu humor melhorou um pouco. Ok, irmã, é isso então. Meu nome é Nili. Nilo se levantou e disse. Ele usa sua máscara novamente enquanto estende a mão para Cissa. Cissa sorriu e agarrou a mão de Nili. Nilo a puxou para cima. Cissa então arrumou o cabelo, amarrando-o como um coque. Cissa ainda é jovem, sua idade deve estar em 27 a 30. Ela cambaleou um pouco enquanto caminhava. Talvez por estar sentado por muito tempo. Nili ajudou quando saíram do Village Hall. Dezenas de olhos os encaravam enquanto caminhavam. Mas eles não se importaram com eles. Nilo ajudou e guiou Cissa até a árvore onde ele enterrou o menino zumbi. Ao longo do caminho, Nili percebeu que Cissa está assustada e alerta com o ambiente. Ela ficou confusa no início ao se lembrar de que eles haviam se desviado da direção da loja de departamentos. Depois de mais de 10 minutos, chegaram a Cássia. Vendo as palavras gravadas na árvore, Cissa chorou. Ela se ajoelhou no chão que claramente tinha acabado de ser cavado. Ela agarra o solo e chora alto. Nilo só podia ficar na parte de trás enquanto olhava para Cissa chorando. Mundo Zumbi capítulo 45. Sua determinação foi apenas uma hora depois que Cissa finalmente se acalmou um pouco. Obrigado, Nilo. Cissa disse enquanto enxugava as lágrimas em seu rosto. Foi você quem o colocou para descansar? Cissa continuou. Nilo assentiu com a cabeça. Eu sinto muito. Não, está tudo bem. Estou extremamente grato pelo que você fez. Ver meu garoto se tornando um zumbi é mais doloroso do que vê-lo descansando em paz. Cissa disse enquanto se levantava. Ela olhou ao redor e colheu algumas flores brancas ao redor antes de colocá-las no montículo. Cissa continuou enquanto apontava para Cássia. Nili, você poderia escrever o nome do meu menino aí? Nili acenou com a cabeça e disse. É claro. Ele tirou a katana da bainha e esperou um pouco. Cissa encontrou um pedaço de pedra e começou a rabiscar no chão. Depois que ela terminou de escrever no chão, Nili acenou com a cabeça enquanto começava a transferir as cartas para Cássia. Ela estava usando alguns caracteres estranhos, mas Nili de alguma forma entendeu. Crispim. Esse era o nome do filho de Cissa. Cissa ficou curiosa e perguntou a Nili o que realmente havia acontecido. Nili contou a história de como conheceu o garoto. Ele omitiu a parte de como matou o zumbi, é claro. Cissa pergunta se Nilo também viu o marido lá dentro. Nilo respondeu que só viu o garoto. Há corpos por toda parte, mas ele realmente não teve tempo de inspecioná-los um por um. Nili propõe que eles devem ir à loja de departamentos Canur e procurar pelo corpo de seu marido, pelo menos. Cissa concordou. Como os zumbis ao redor da área já foram limpos pelo Nilo, sua jornada foi bastante tranquila. Ainda assim, se houver zumbis vagando, Nilo não terá problemas em neutralizá-los. Quando eles chegaram à loja de departamentos, Nili pensou que Cissa poderia não ser capaz de ver as coisas aqui, já que ela era apenas uma humana de nível 1 de meio passo. Nilo guiou Cissa quando chegaram aos andares superiores. Antes da busca, Nili decidiu procurar uma lanterna primeiro. Ele então percebe outro problema. A lanterna ainda funciona? Ele contemplou um pouco e lembrou que a lanterna que Ombit e outros estavam usando ainda estava funcionando. Nilo de repente se sentiu confuso. Se as baterias não são mais úteis, como é que a lanterna ainda pode ser usada? Depois de um tempo, Nilo encontrou uma pequena lanterna do tamanho de 2 dedos no máximo. Quando Nilo tentou ligá-lo, ele ainda estava funcionando bem. Embora a luz fosse fraca, era aceitável comparado a não ver nada. Nilo deu a lanterna para Cissa. Nilo ficou curioso. Como ainda existem muitas lanternas desse tipo, ele decidiu escolher pelo menos 3. Os 2 são backups no caso de a lanterna em que Cissa está usando desligar de repente. A lanterna restante,
Ele abriu a tampa da bunda e tirou a bateria dela. Só tem uma bateria lá. Seu tamanho não chegava a 2 polegadas de altura e apenas um dedo de largura. Há também pó salgado lá, mas era minúsculo. Neely chegou ao palpite de que talvez coisas menores tenham apenas um efeito minúsculo por enquanto. Talvez a reação que o sistema disse ocorreu principalmente em algumas coisas grandes, enquanto as coisas menores são apenas vítimas acidentais. Bem, Nilo não tinha algo para provar isso, então isso continua sendo um palpite por enquanto. O fedor insuportável continua assaltando o nariz de Cissa. Às vezes, ela até tinha a ideia de apenas vomitar suas tripas. Mas ela perseverou. Ela pelo menos queria ver o corpo de seu querido marido. Nilo ajudou em sua busca. Por causa do efeito da máscara, Nilo não sentiu o cheiro de algo desagradável. Após 1 hora de busca, ainda não encontraram o corpo do marido de Cissa. O ombro de Cissa está caído. Em sua mão estava a última lanterna que Nilo trouxe como apoio. Nilo podia ver que a Cissa está pronta para desistir a qualquer momento. Lágrimas estão se formando no canto de seus olhos. Nilo de repente teve uma ideia. Irmã, siga-me. Nilo disse enquanto acenava para Cissa. Cissa assentiu e seguiu Nilo. Depois de um tempo, eles chegaram novamente à área dos brinquedos. Eles já vasculharam esta área de antes. Mas Nilo acha que eles podem ter perdido algum ponto. Esse local era a área onde o passeio de arcade estava localizado. O passeio de fliperama ficava bem no canto da sala. Nilo se aproxima do passeio de fliperama e se aproxima de sua parte traseira. Na verdade, há um corpo de um homem lá. Estava de bruços no chão. Os olhos de Cissa ficaram esperançosos. Nilo virou o corpo. Embora o rosto não pudesse mais ser reconhecido por causa do ferimento grave nele. Cissa ainda acenou com a cabeça em confirmação. Aquele era o marido dela, não há como ela estar errada. Vendo o estado de seu marido, Cissa não pôde deixar de chorar novamente. Este era o homem que ela mais amava. Este foi o homem que lhe deu uma vida feliz. Este foi o homem que se casou com ela. Este era o homem que amava muito. Este era o pai de seu filho. Seu adorável marido havia sido reduzido a esse estado. Nilo achou que a reserva de água de Cissa era excepcional. Ela estava chorando o dia todo, mas ela ainda podia produzir essa quantidade de lágrimas agora. Cissa chorou e chorou. Ela não pôde deixar de pensar em quão cruel o mundo é para ela. Ela é a única que restou. 2 meses atrás, eles estavam vivendo uma vida bastante feliz. Mas em um instante, tudo se foi. Ainda soluçando ela disse. Nili. Não seria melhor se eu também morresse e me tornasse um zumbi naquela época? Seria melhor se eu morresse agora? Nilo estava com a língua presa com esta pergunta. Ele realmente não tinha uma resposta para isso. Se ela também foi infectada naquela época, ela não terá mais que sofrer dessa maneira? Se ela decidiu acabar com sua vida agora, o sofrimento realmente vai acabar? Ou ela experimentará outra forma de sofrimento? Mas Nilo sabia que era errado cometer suicídio. Nilo sabia que os suicídios não são a resposta correta. Pode ser em alguns casos, mas claramente não é neste. Depois de um tempo, Nilo disse, irmã, você sabe. Sua família deve estar muito feliz ao ver que você ainda está viva. Não viva sua vida com tristeza. Cissa ganhou um momento de clareza em seus olhos. Seus olhos estão finalmente cheios de determinação. Nili, eu quero vingança. Ela disse resolutamente. Você é forte, certo, Nilo? Por favor, estou implorando, me ensine como me tornar um. Estou disposto a fazer o que você quiser. Apenas me faça forte. Ela continuou. Nilo arregalou os olhos. Não por causa da declaração estou disposto a fazer o que você quiser, é claro. Seus olhos se arregalaram por causa de como Cissa está determinada a se vingar. Nilo assentiu com a cabeça. Eu vou te ensinar. Eu não quero que você faça nada. Mas eu só tenho um pedido. O que é isso? Cissa disse ansiosamente. Sobreviver. Nilo disse sério enquanto olhava diretamente nos olhos de Cissa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.